Olá pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um pequeno trecho aqui da Bíblia, que é a Palavra de Deus, que está no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 14 até o 16. Veja bem, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Narra a tradição cristã que o apóstolo Tiago ele só teria se convertido a Cristo, ao cristianismo, após a morte de Jesus, que por sinal era seu irmão. Mas eu me admiro bastante da sabedoria desse apóstolo Tiago. Pelas palavras que nós vemos na sua carta, a maneira como ele expõe as suas ideias em sua carta, nós podemos ver em Tiago um apóstolo que tinha, apesar da sua fé, apesar da sua grande devoção cristã, ele tinha os pés no chão. E isso que torna Tiago um apóstolo importante lá para o início da igreja, para o início da cristandade. Tiago, lá no concílio, por exemplo, no primeiro concílio que houve lá em Jerusalém, ele teve uma participação muito importante ao definir sobre a questão mosaica, sobre como deveria se comportar os cristãos, os convertidos, se deveriam ser mais judeus ou menos judeus, naquela grande discussão que tinha ali de um lado Paulo, de outro lado Pedro e os seus apoiadores, Tiago ele trouxe uma decisão importante, sensata ali e com os pés no chão. E mais uma vez aqui, Tiago falando sobre fé e obras, ele traz algo também de grande sensatez para nossas vidas, né? E é uma mensagem atual, podemos dizer. Numa época em que nós vivemos, em que as pessoas se falam muito de Deus, falam muito de fé, as pessoas parece que têm uma grande necessidade de expressar uma espiritualidade que às vezes nem é tão real assim. Então, é aí que entra essa questão de fé e obras. E Tiago traz isso de uma forma bastante interessante. Porque para Tiago, assim como para mim também, eu entendo dessa forma, a fé, ela só faz sentido se ela estiver em ação. A fé só faz sentido dentro dos relacionamentos humanos. E veja bem o exemplo que ele traz. Alguém pode estar carente, precisando de se vestir, precisando de se alimentar, né? E aí nós chegamos com a nossa fé e dizemos, irmão, Deus é contigo, vai em paz e se alimente, seja satisfeito, se vista, fique bem. E de que adianta isso se nós não fizermos algo em prol desse nosso irmão? Eu costumo dizer que a própria ideia de Deus só faz sentido na vida. Deus só faz sentido no chão da vida. Deus só faz sentido nos relacionamentos humanos. Então não adianta eu pegar e falar assim, olha irmão, vai em paz porque Deus vai te abençoar.
Porque Deus, Ele abençoa através da minha vida, Deus abençoa através da sua vida. Então, nós devemos entender, começar a entender Deus, não como algo, como um poder distante, como um poder lá tão longe e tão superior, né, que nós estamos aqui e ele está lá e a gente tem que implorar, tem que fazer algo para chamar a atenção, né? Na verdade, Deus, assim como manifesto na pessoa de Jesus Cristo, é um Deus que ele é imanente, é um Deus que é o Emanuel, aquele que se faz presente entre nós, aquele que está não só no nosso meio, mas aquele que age através de nós. Então, para Deus abençoar alguém, Ele vai usar a sua vida para abençoar alguém. Para Deus abençoar alguém, vai ser através de mim, vai ser através de você. Então, muitas vezes nós queremos, na verdade, lavar as mãos diante da dificuldade. E é diante da dificuldade que nós devemos mostrar essa nossa parceria entre nós e Deus. Nós devemos mostrar Deus às outras pessoas na hora que o outro precisa, que nós estendamos a mão, que nós façamos alguma coisa por alguém. E é aí que Deus está. E é aí que está a fé. E nós vemos nas palavras do apóstolo Tiago que ele não conseguia conceber a fé sem uma ação, sem uma atitude. E já naquela época tinha muitas pessoas que conseguiam conceber a fé sem atitude, conseguiam conceber a fé como algo vertical, fala assim, eu vou aqui clamar para Deus, né? E Deus vai resolver esse problema e vai acabar. Na verdade, quando nós buscamos a Deus em oração, na verdade nós buscamos um equilíbrio que vai acontecer dentro de nós mesmos. Nós buscamos uma ação de Deus em nossas vidas de forma que nos dá estratégias, nos dá caminhos para que nós possamos agir e em parceria com esse mesmo Deus em prol do próximo, em prol dos nossos familiares, em prol de outro ou em prol de nós mesmos. A fé sem obras, diz Tiago, é morta, não vale nada. De nada adianta nós falarmos. As palavras, e aliás o próprio Tiago, um pouco antes disso, lá no capítulo, se eu não me engano, começo do capítulo 2 ou final do capítulo 1, ele fala dessa questão das palavras. Que muitas vezes as pessoas tropeçam em palavras porque aquilo que nós falamos tem que estar em harmonia com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós vivemos. E isso é integridade. Na verdade, Deus não cobra de nós perfeição, porque nós seremos sempre imperfeitos, mas integridade sim. Nós devemos ser íntegros, nós devemos estar sempre em harmonia. As nossas atitudes, deve ter harmonia entre as nossas atitudes e aquilo que nós falamos, entre o falar e o agir. A fé, ela se mostra na ação. A fé, ela se mostra no momento em que nós nos dirigimos a outras pessoas, no momento em que nós estendemos as mãos a outras pessoas. E é assim que deve acontecer a nossa cristandade, é assim que deve acontecer a nossa fé. A nossa fé, ela deve acontecer na vida, ela deve fazer sentido na vida. Nós, eu, você, nós podemos e devemos ser instrumentos de Deus para mostrar ao mundo essa fé. Nós devemos ser instrumento para espalhar Deus ao mundo, espalhar esse agir de Deus ao mundo. Deus age, mas age através de mim, Ele age através de você, porque é assim que Ele quer. Deus, Ele não é um ser egoísta, um déspota lá em cima, manipulando as pessoas lá com as suas cordinhas, mas Ele é
Ele é aquele que se faz presente nas nossas vidas, Ele é aquele que é companheiro, Ele é aquele que nos impulsiona em direção ao outro, Ele é aquele que nos enche de amor pelas vidas, Ele é aquele que nos enche de amor pelo mundo, né? Como diz a palavra de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E falando desse mesmo amor, esse mesmo Cristo, pelo seu infinito amor, pela sua vida, pelas suas obras, por aquilo que ele praticou, né? E lá os discípulos que andavam para Emaús, eles conversavam entre si, eles diziam: aquele homem era poderoso em obras. Veja bem, Jesus, ele expressava essa fé através das suas obras. E foi por causa das suas obras que ele enfrentou a cruz, foi por causa das suas obras que ele foi traído, condenado e morto. Porque ele resolveu viver de uma forma diferente, ele resolveu agir de uma forma diferente. Ele resolveu transformar, não pegar as palavras apenas, não viver de palavras, mas ele resolveu mostrar que a vida, ela não era feita apenas de dogmas, apenas de leis. Aqueles religiosos de sua época, eles estavam tão presos aos dogmas, eles estavam tão presos à sua religião, que eles não conseguiam fazer com que Deus fizesse sentido na vida das pessoas. E Jesus, ele veio contra tudo isso, fazer com que Deus fizesse sentido na vida das pessoas. E é por isso que quando ele fazia as suas obras, alguém dizia assim: olha, Deus está entre nós. Agora Deus está entre nós, e realmente está, porque Deus é o Emanuel. Deus, ele quer ser o nosso parceiro, o nosso companheiro em tudo que nós podemos fazer em prol do outro. E é assim que a fé deve agir. Que Deus abençoe sua vida, querido e querida, que até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus.